A política, ela interfere a nossa vida de uma maneira que nós, às vezes, nem imaginamos, nem nos damos conta. E aí, esse incentivo para conhecer a política e também participar, para conhecer melhor os nossos direitos e também até mesmo cobrar e sugerir algumas questões políticas, se torna importante desde cedo estar inserido nesse meio. E é sobre esse assunto, sobre o Parlamento Jovem, que nós vamos conversar aqui hoje no Conversa Oeste. Eu sou Joana Magna Bosco, jornalista, e o Conversa Oeste é o podcast do Jornal do Oeste, que vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras. Agradeço você que já está aqui ligado na gente. E, bom, vamos então para o nosso bate-papo. Quem está aqui comigo é a Karine. A Karine, ela é coordenadora do Parlamento Jovem, tem envolvimento ali com a Câmara de Vereadores. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada. Também quem está aqui com a gente é o presidente do Parlamento Jovem, o William. Seja bem-vindo, William. Valeu, muito obrigado. E também o presidente da Câmara de Vereadores, o Gabriel Baero. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, então, o Parlamento Jovem, ele já tem aqui em Toledo há algum tempo, já é desenvolvido um trabalho com os estudantes, né, os jovens adolescentes. E vamos contar um pouquinho, Karine, então, a trajetória, um pouquinho da história e da importância do Parlamento Jovem na vida desses adolescentes. Então, vamos lá. O Parlamento Jovem, ele é um programa que ele é organizado pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né, juntamente com a Escola Judiciária do Eleitoral. E ele acontece no estado todo, né, juntamente com as câmaras municipais, com a Secretaria Estadual de Educação, com os núcleos regionais. Então, o que visa esse projeto? É trazer um pouquinho do que acontece lá dentro da Câmara Municipal para esses estudantes, esses adolescentes, né? Então, o William, depois ele vai contar um pouquinho de como aconteceu lá na escola. Ele foi um dos estudantes mais votados, então eles passaram por uma votação, né? E depois também ele precisou ser votado lá na sessão da Câmara como presidente mirim. Então, assim, é um programa bem legal. Eles estão agora inseridos lá conosco, né? Eles têm algumas formações pela frente para aprenderem como é que funcionam os projetos de lei, como que os vereadores trabalham com isso, como que é uma elaboração, o processo para isso dar certo, o que precisa, né? As nomenclaturas. Então, eu acho que é bem positivo. Trazê-los lá para dentro é muito positivo. Sim, você teria algum projeto já desenvolvido nos anos anteriores que gostaria também de destacar, que foi bacana do pessoal produzir? Dos anos anteriores, eu ainda não sei, porque, na verdade, como eu não estava lá, a escola do Legislativo ela foi criada com o Gabriel Barelli agora, né? Ela foi reativada, então ela estava desativada. Então, esse projeto que eu estou acompanhando agora, ele ainda não tem nenhum projeto pronto, tá? Eles têm uma formação agora marcada com o pessoal do Legislativo e nessa formação eles vão aprender como fazer um projeto e aí sim a gente vai dar sequência. Então, a princípio dos anos anteriores, eu não posso estar comentando muito, porque, na verdade, eu não tenho acesso. Ah, então, Gabriel, foi uma reativação, uma proposta sua para que o Parlamento Jovem voltasse. Então, como que foi essa motivação, essa movimentação para que ela realmente tivesse esse retorno? Na verdade, a Escola do Legislativo é um departamento da Câmara que ele estava desativado há mais de 10 anos. E nós propusemos, então, que a Escola do Legislativo tivesse uma nova vida, né, trazendo a professora Karine para a coordenação e a gente pudesse fazer esse trabalho, tanto com os jovens, os nossos adolescentes no Parlamento Jovem, né, que já é a terceira edição que acontece em Toledo, também no Conhecendo Toledo, que a gente traz as crianças do ensino fundamental 1 para conhecer o Legislativo, assim como eles conhecem o Executivo e o Judiciário. Então, a gente aposta muito e investe na educação. Eu acho que a educação na cidadania ela tem um retorno muito grande. E o Parlamento Jovem é um desses programas de destaques nesse sentido, porque os jovens são eleitos nas suas escolas, participam do processo político e aí conhecem realmente como é o funcionamento da Câmara e do Legislativo, na representatividade ali deles, dos seus colegas, enquanto os vereadores representam a população. Então, eles vivem aquele sentimento realmente de representante. Então, é uma experiência com certeza muito diferente. Tenho certeza que eles vão ter grandes projetos, que eles vão apresentar ao longo do caminho. Agora tem essas outras formações, vão ter sessões, comissões para eles participarem. Então, eles vivenciam realmente como que é a vida de um parlamentar no município de Toledo.
Inclusive, hoje em dia, os jovens não se envolvem tanto assim na política, é um pouquinho mais difícil de ter interesse, mas o Gabriel começou com 20 anos aí no primeiro mandato, já está no terceiro. Então, como que você vê essa questão do jovem estar ali inserido, atuante, de fato? Exatamente. Eu sempre falo que eu comecei cedo para fazer mais por Toledo, né? Então, a gente já encarou desde o início ali, fui o segundo mais jovem da história, hoje o presidente mais jovem da história da Câmara de Toledo. E eu estava dizendo a eles, quando eles tiveram a posse lá, né, William? Quando vocês tiveram a posse do Parlamento Jovem, que a idade não é sinônimo, não é a questão da competência. Competência e idade, elas são questões diferentes. Se você pegar Steve Jobs, fundou a Apple aos 21 anos, né? Mark Zuckerberg fundou o Facebook aos 19 anos. Mas isso é por quê? Porque eles tinham determinação, buscaram conhecimento e aplicaram, independente da idade. Então, a gente precisa fomentar que esses jovens também ocupem seus lugares na política. Nós, dos 15 ao 29 anos, somos 24% da população, 24% do eleitorado, tanto no Brasil como no Paraná e em Toledo. Então, a política não tem vácuo, a política tem os seus espaços e os jovens precisam estar à frente dela para ocupar esses espaços. Então, sempre faço essa defesa, passo essa orientação aos jovens que estão na Câmara, para que, se eles acreditarem que a política é um caminho de contribuir, porque não é só esse o caminho, né? Eles podem ser agentes de transformação naquilo que eles escolhem para viver, mas a política também é um meio que precisa de jovens para ocupar esses espaços e para fazer a defesa das bandeiras e dessa massa de idade que é um quarto praticamente da população. E, William, qual que foi, assim, a sua motivação para que tivesse esse interesse na política e, então, se propor a participar dessas eleições, inclusive ser o mais votado? Como que foi essa preparação, essa movimentação nesse período? Para mim, eu tinha como base que eu já conhecia um pouco da política, então eu já tinha um interesse. Quando foi ofertado, né, para a gente do Colégio Senador Atílio Fontana, o Parlamento Jovem, eu fiquei muito feliz porque eu vi aquilo como uma oportunidade para eu fazer parte de uma coisa que eu sempre quis. Então, para mim, o processo foi muito bom. Eu consegui fazer a minha campanha, consegui desenvolver minhas falas bem, consegui conversar com as pessoas, consegui entender os pensamentos que as pessoas têm, porque quando a gente conversa cara a cara, a gente consegue ter um entendimento melhor do que as pessoas veem como necessidade. Então, isso para mim foi muito bom. Eu consegui me desenvolver bem. E eu acho, assim, que, para mim, essa experiência conta muito, é muito válida, porque futuramente, se eu quiser seguir na política, se eu tivesse interesse de continuar, eu posso me desenvolver muito bem e chegar onde, sabe, a maioria das pessoas gostariam, né? Que é ter um bom cargo, assim, e ser financeiramente bem. E aí, ao longo desse período, as reuniões são feitas com que frequência? Como que funciona, assim, essa didática? Você quer falar como é que funcionou na escola primeiro? Não, pode falar. Então tá. É que é assim, o TRE já organiza, né? A gente já tem um cronograma próprio. E aí, depois, na demanda dentro da Câmara, somos nós que organizamos. Então, nós temos mais 2 sessões pela frente. A primeira sessão da posse já foi feita. Então, o William foi votado como presidente mirim. Então, agora, nós teremos mais uma reunião, né, com eles, que eles vão aprender a fazer projetos. E aí, nós vamos para mais uma sessão. E essa sessão, a gente vai ter a nossa mesa, né? Então, nós vamos escolher a nossa comissão. Então, dos 19, nós escolheremos 5. Aliás, eles que vão votar, né? Então, desses 5, nós faremos outra reunião, que aí sim eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam antes. E aí, depois, nós temos mais uma sessão, que é a nossa sessão de finalização do programa. Então, todas essas reuniões, elas são feitas por nós, lá dentro da Câmara, né? Cada um com o seu setor. Então, cada setor responsável, por exemplo, a questão das leis, né? Então, a gente vai ter a presença do Gabriel também, para explicar como funciona. A parte do Legislativo também vai estar lá, para que eles consigam também desenvolver e terem noção de como né? Toda a parte burocrática, legislativa. E aí, depois, nós veremos se esses projetos poderão, talvez, compor algum projeto dos vereadores ou não. E, William, como que você percebe esse aprendizado ao longo do tempo e também a troca entre os vereadores, essa receptividade que eles tiveram com vocês? Assim, logo de cara eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que os olhares que nós recebemos foram de orgulho, né? Foram de representatividade.
Então, para mim, eu vejo como uma coisa muito positiva. Eu gostaria que outras pessoas também tivessem esses olhos para a política, outros adolescentes, outros jovens, porque é uma coisa realmente muito interessante. Mas eu, de modo geral, acho que fiquei feliz, né? Não tenho muito o que dizer. Tô um pouco nervoso, mas... Faz parte. E, Gabriel, você como presidente da Câmara, como que percebe essa troca, esse incentivo que tem ocorrido na motivação dos jovens? A gente fica muito feliz e contente pelos discursos, pela postura dos jovens lá, já na posse, já de início. Então, você vê uma postura correta, uma postura diferenciada, discursos emocionantes também que foram feitos. Então, a gente vê a vontade neles. E a primeira vontade deles foi na disputa na escola, né, William? Que lá é um momento que é difícil. Você já é difícil para um adulto colocar a cara a tapa para disputar uma eleição. Imagina para um jovem numa escola onde ele coloca o seu nome à disposição, vai pedir voto, tem seu número, tem que convencer seus amigos, seus colegas a votarem nele, a lembrarem do seu número para chegar na urna e lembrarem de você e depositarem a confiança. Então, realmente, esses jovens já são diferenciados só por isso, por terem a coragem de disputar. Então, a gente fica muito feliz e quando eles estão dentro da Câmara, eu acho que eles também têm esse sentimento, acredito que eles têm esse sentimento de como o Legislativo é diferente do que muitas vezes se vende lá fora. Então, tudo isso faz parte daquilo que eu falei no início, a educação. Nós acreditamos na educação, na formação, principalmente da cidadania. E quando se forma jovens dessa forma, nós conseguimos mudar aí o nosso futuro, não só a curto prazo, mas principalmente a longo prazo. E, Karine, qual que é a formação? Porque tem várias outras pessoas que também participam, né? E quais são esses cargos, essas outras pessoas que estão ali junto com o William? Você diz os vereadores? Os vereadores mirins, aham. Isso. São os mesmos cargos dos vereadores atuais. Então, na primeira sessão foi levantada uma votação para compor a mesa. Os 19 já estavam ali. Então, todo o processo que foi feito nas escolas, com urnas, eles fizeram toda a questão do partido, da seleção partidária deles. E aí, indo para a Câmara, os 19 já sentam e nós fazemos uma votação, né? Então, eles votam entre si para compor a parte da mesa. Acho que o Gabriel pode explicar também melhor isso, né? Como que funciona. E foi muito legal porque é realmente seguido o que acontece na Câmara. Então, eles têm os seus partidos, né? Onde eles candidatam pelos partidos, é feita a votação e depois eleitos. E lá na Câmara, também, como a mesa é formada diante de uma proporcionalidade, também é respeitada de acordo com os partidos que eles foram eleitos nos colégios. Então, teve a votação, a votação, como funciona na Câmara mesmo, a votação real, que é a votação aberta e nominal, né? Então, a mesa foi escolhida dessa forma. Então, foi muito bacana. E eles agora, nessas próximas sessões, vão ter também o mesmo rito que a gente tem nas nossas sessões ordinárias. Então, tem o tempo de fala, tem o tempo de discutir e votar o projeto, depois tem o tempo do grande expediente de maior discussão. Então, todos os mesmos ritos são seguidos. Eles são realmente vereadores mirins. Então, eles estão lá como vereadores. E, William, como que é essa questão aí que você comentou, né, Gabriel? Que tem os partidos. Esses partidos, eles são criados mesmo na escola, com seus nomes. Como que é essa questão? Bom, os partidos em si já existem os partidos, né? A gente só foi escolhido, né? Cada um ficaria representando um partido, né? Tanto que ficou um misto. Algumas pessoas ficaram com partidos iguais. Só que, claro, cada um tinha uma ideia diferente, cada um criava ali a sua ideia a partir do ponto principal. No meu partido, que era o Partido Esporte, Lazer e Integração da Comunidade Escolar, eu tentei fazer com que eu conseguisse fazer uma integração maior, com que eu conseguisse alcançar uma quantidade de pessoas. Então, como é mais amplo ali o que eu posso discutir, o que eu posso criar de ideias, eu tirei disso como base e aí foi o que me ajudou a desenvolver a conversa com as pessoas e conseguir uma quantidade boa de votos. Claro, né, conversei com muitas pessoas, foi um processo que eu diria que foi difícil, até porque eu tive que passar de sala em sala conversando com os alunos. Como é um colégio integral, foi de 6º a 3º ano, inclusive a minha sala também. Então, para mim ali foi uma experiência boa. As pessoas, elas gostam de se sentir ouvidas, de sentir que as necessidades delas estão sendo atendidas por alguém. Então, eu fiquei feliz de conseguir me comprometer com coisas que eu consigo fazer, que estão ao meu alcance. Então, para mim, acho que foi uma coisa muito boa. O meu número já tinha sido
pré-definido, né? Meu número de candidato. Para não ocorrer de 2 candidatos terem o mesmo número, né? E na hora da urna ali acabar dando problema, a direção já tinha escolhido os nossos números, né? Inclusive, eu não sabia disso, dessa parte. Inclusive, eu fiz minha campanha com um número. Aí, chegou no final, eu vi que era outro número. Deu um pouquinho de probleminha, mas a gente conseguiu resolver, deu tudo certo. Mas, assim, de parâmetro geral, assim, que eu posso dizer, acho que a experiência foi muito boa. E aí, tem alguma ideia que você já está pensando, assim, de necessidade desse pessoal que você conversou, que você gostaria de propor ideias, iniciativas focadas nessa questão do projetos futuros, projetos de lei ou algumas outras propostas? Tem sim. Inclusive, eu estou conversando com alguns outros vereadores da Câmara, né? A gente tem um grupo ali que a gente troca nossas ideias para a gente entender o que a gente quer. E eu não vou falar muito, que eu ainda quero, né, fazer mais bonitinho ali para mostrar no final. Mas a gente tem ideias relacionadas à inclusão, porque a gente vê isso como uma coisa muito importante. Até porque a gente percebe que em vários colégios a inclusão, às vezes, ela falta. E ela é muito importante. A gente vê que, às vezes, precisa ali de um professor de apoio, de algum professor que ajude alunos que são, sabe, têm movimentos reduzidos, são mais necessitados. Então, a gente vê isso como uma coisa importante. Então, tem projetos relacionados a isso e apoio aos alunos, né? Apoio mental. Então, acho que seria interessante se houvesse, né, um apoio maior nesse lado, assim, para os alunos. Mas de projetos gerais, assim, acho que são essas ideias mais básicas, assim. E uma coisa bacana é que, a partir da iniciativa de quem está ali dentro do Parlamento Mirim, também acaba influenciando os colegas, outras pessoas a ver, nossa, eu realmente preciso estar ali antenado, ver como que isso impacta, estar mais envolvido nessas questões enquanto cidadão, né? Mas pensando num futuro, a um médio prazo, digamos assim, como que vocês percebem, Karine e Gabriel, esses impactos que podem ter, né? Esse retorno dessas ações, digamos assim. Eu acredito que os retornos são muito positivos, né? Então, assim como o William falou, ele futuramente gostaria de estar ali, né? E como o Gabriel havia dito antes, a gente, com esse tipo de programa, a gente consegue tirar toda aquela impressão das pessoas errada de como funciona a Câmara, de como é a política em si, né? Então, além de tudo isso, quando eles chegaram, são 3 escolas, né, que participam do programa, e eles não se conheciam, até mesmo alguns da própria escola, porque é de sexto ao médio, né? Então, ali mesmo eles já tiveram que ter um contato legal, porque um precisaria do outro para conseguir um voto, né, para compor a mesa. Então, toda essa questão social já é trabalhada ali, né? Mesmo que indiretamente, mas já é trabalhado. Então, toda a experiência que eles vão passar em casa, né, para os colegas, a sessão deles foi repassada aos estudantes, então, ela foi gravada, ela foi ao ar, e os estudantes nas escolas puderam ter a oportunidade de assisti-los, de ver como funciona e terem aquele gostinho de quererem participar nas próximas edições, né? Então, acho que isso é bem legal, até mesmo a preocupação deles com as pessoas que votaram neles, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa para que essas pessoas que votaram em mim, né, continuem, ou futuramente votem novamente, né? Então, eu acho que é bem produtivo, é bem legal, e conhecer lá dentro é bem diferente, né, William? Sim, é bem diferente. Eu gostei bastante. E para você, Gabriel? É um impacto muito grande, porque assim, eu sempre falo que a gente tem que formar lideranças, né? E essa é uma forma de formar lideranças, mas principalmente a quem já tem esse instinto de liderança, você dá a oportunidade, né? De realmente se tornar uma liderança. Então, e quando eu digo liderança, não é uma liderança apenas política, mas é uma liderança naquilo que você quer fazer para a sua vida. Então, eu quero ser veterinário. Então, você pode ser uma liderança de se tornar um empreendedor, né? Na esquisita da veterinária. Como também tem pessoas que estão ali, como é o William, e como tem outros das edições anteriores, que têm a vontade agora de estar na política. Então, é uma oportunidade, muitas vezes, inclusive do acesso a gente, né? O vereador ele tem que estar sempre próximo à comunidade. Mas muitas pessoas, às vezes, têm um preconceito, uma ideia de que o vereador está longe ou que o prefeito está longe. Na verdade, a gente está do lado. A gente é o político mais próximo, né, da comunidade. E quando a gente tem esse acesso através do Parlamento Jovem, eu tenho colegas até hoje que participaram do Parlamento Jovem que até hoje convivem com a gente lá na Câmara, dando ideias, solicitando, realmente fazendo aí no trabalho de vereador mirim. Então, é muito bacana isso e a gente tem, com certeza, no futuro, vão ser vereadores, prefeitos,
governadores através desse projeto do Parlamento Jovem. Tenho certeza disso. Não só na área da política, repito, mas para todas as áreas que possa ser necessário a liderança, o empreendedorismo. Tenho certeza que esse projeto desperta isso. E, William, a gente percebe, então, que essa participação ali no Parlamento Jovem, ela colabora em vários outros aspectos, que nem o Gabriel comentou agora, questão de liderança, oratória, muitas vezes um senso crítico, uma opinião mais formada. Como que você percebe que já colaborou até agora no seu desenvolvimento pessoal? Bom, assim, de começo eu sempre fui uma pessoa um pouco tímida, né? Então eu não tinha muita facilidade para conversar. Quando eu conversava com as pessoas era um diálogo mais baixinho, poucas palavras. E quando eu comecei a entender mais sobre a política, entender que você precisa dialogar, você precisa falar com as pessoas, isso me ajudou muito, porque eu comecei a ter mais o hábito de, sabe, estar ali no meio das pessoas, entender elas, conversar com elas. Então, me ajudou no meu desenvolvimento de fala, no meu desenvolvimento de entender as pessoas, perceber a percepção do outro ali, né, como a outra pessoa se sente. E me ajudou muito também porque quando eu estou no meio de uma multidão, não é mais aquela dificuldade, né, para você dialogar com as pessoas. Então, acho que melhorou bastante, assim, o meu desenvolvimento. Bom, nós estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, mas antes eu gostaria que cada um aqui deixasse a sua mensagem para esses jovens que estão hoje estudando e que não estão diretamente envolvidos com o Parlamento Jovem, justamente para reforçar, porque a Câmara de Vereadores, né, Gabriel, está sempre aberta em cada sessão ali para receber as pessoas, para que elas realmente possam ficar por dentro de todos os trâmites que rolam e que futuramente elas impactam na nossa vida, né? Então, por favor, Gabriel, vamos começar por você. Com certeza, deixar a Câmara de portas abertas, realmente, todos os vereadores. Se você tiver dúvida, quiser participar desse, de outros projetos, ou tiver ideias, reclamações, levem para a gente, leve para os vereadores. Se não na Câmara presencialmente, nas nossas redes sociais, estamos sempre de portas abertas para a gente escutar e buscar as soluções, construir essas soluções, mas uma mensagem para o jovem para que ele tenha coragem de se posicionar. Não só na política, mas na vida não se tem vácuo, né? Todo mundo sempre ocupa um espaço. Então, a gente não pode deixar de se posicionar, de se colocar e de acreditar em nós mesmos e naquilo, e realmente defender aquilo que nós acreditamos para ocupar esses espaços. Então, se a gente não ocupar, alguém vai ocupar. Então, precisa se posicionar, precisa se colocar adiante, não ter medo, ou melhor, ter coragem. Coragem não é a ausência de medo, né? Agora, a coragem é realmente a forma de enfrentar esses medos. Então, tenha coragem, se posicione e, com certeza, terá sempre um futuro brilhante naquilo que você desejar. E para você, William, qual mensagem gostaria de deixar? Bom, eu vejo como o pensamento de você falar suas ideias. Você pode ter muitas ideias boas, mas se você não falar ela para ninguém, suas ideias não valem de nada. Então, se você tem uma ideia, você precisa apresentar ela. Se você tem, por exemplo, vergonha de falar com as pessoas, você precisa perder essa vergonha. Porque se a gente sempre ficar fugindo ali das questões, dos problemas, a gente não enfrentar, dando cara a tapa, né, como eu tinha dito, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, você não pode ter medo de expressar suas ideias. Expresse suas ideias e você vai chegar onde você quer. Karine, sua mensagem, por favor. Então, vamos lá. A Câmara está sempre de portas abertas, como o Gabriel falou, né? Também estou lá para ajudar no que for necessário e que esses programas, como Conhecendo Toledo, Parlamento Jovem, incentivem, né, os estudantes a virem à Câmara, porque os vereadores estão sempre de portas abertas também para recebê-los, para conversar, né? E para a gente também conseguir trabalhar esse desenvolvimento da consciência cidadã desde a infância, né? Para eles entenderem como o que funciona, o que faz um vereador, o que é a política mesmo, né? Então, a gente está ali para ajudar no que for necessário. Bom, agradeço vocês pela participação, parabéns pelo trabalho realizado, desejo sucesso e muita realização, não só para você, como presidente do Parlamento Mirim, Parlamento Jovem, como para todos os outros colegas que estão ali participando, que estão atuando, que possam desenvolver um mandato muito bacana, que possam aprender muito e colaborar com todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Joana, pela oportunidade. Agradecemos. Bom, e agradeço você também que nos acompanhou em mais esse episódio do Conversa Oeste. E acompanhe também o Jornal do Oeste nas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, enfim.
para que você possa se manter bem informado. E eu também tenho um convite para te fazer. O Jornal do Oeste é um jornal impresso, onde você pode realizar a assinatura para receber todos os dias na porta da sua casa ou então também na sua empresa, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, no Paraná, no Brasil, enfim. Até porque tem tanta coisa que reflete na nossa vida, que é importante a gente estar por dentro, para também formar esse nosso senso crítico e as nossas opiniões. Muito obrigada e até o próximo episódio.